Bom dia a todos. Vamos dar início então a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 13 de junho de 2022. A gente começa falando um pouquinho então do cenário local, né? A gente teve uma semana marcada aí por bastante pessimismo em torno da crescente inflação americana que acabou contagiando todos os mercados aí mundo afora. Por aqui, Bovespa acabou tendo queda de 5,10%, cotado a 105 mil pontos. Tá, aqui no Brasil, depois de muitas surpresas altistas, né, a gente teve o IPCA de maio que veio abaixo do esperado finalmente. A inflação consumidora ela subiu 0,47% em maio, abaixo dos 0,58% esperados pelo mercado. No ano, o IPCA acumula alta de 4,78% e em 12 meses alta de 11,73%. Esse número de inflação brasileira reforça que o ciclo de alta nas taxas de juros ela pode estar se aproximando do seu fim, assim a gente espera, né? No cenário político, o Congresso ele aprovou um projeto de lei que permite utilizar o valor dos impostos arrecadados pelas distribuidoras de energia para reduzir a conta de energia elétrica. De acordo com o texto, a ANEEL terá que implementar a alocação dos créditos de PIS e COFINS que as empresas cobraram a mais de seus usuários na forma de redução tarifárias. Tá? Isso aí deve ajudar um pouquinho também a arrefecer a inflação. É, agora sim, no cenário internacional, a gente vê números bastante negativos para os índices nos Estados Unidos, né? O grande destaque da semana de fato veio por lá, né? A alta crescente de inflação e uma possível recessão econômica no país fez com que as bolsas sofressem bastante, né? A gente vê o S&P 500 e a Nasdaq encerrando a semana em queda de mais de 5%. E o índice de preços ao consumidor, também conhecido como o CPI, subiu 1% em maio, na comparação com o mês anterior, bem acima do esperado pelo mercado. Nos últimos 12 meses, o índice acumula alta de 8,6%, configurando o pior resultado em 12 meses desde dezembro de 1981. De fato, a inflação americana vivendo um momento histórico aí para o país, tá? Eh, o resultado que surpreendeu negativamente o mercado, ele eleva os temores dos investidores que o Fed precisará subir a taxa de juros mais do que o previsto atualmente pelo mercado para combater a inflação. Já se fala aí em alta de 0,75 pontos percentuais nos Estados Unidos para essa próxima reunião, tá? E na China, o PMI composto ele avançou de 37,2 em abril para 42,2 em maio, né? Ainda assim abaixo da marca dos 50 pontos que separa a expansão de contração. No entanto, a leitura ela refletiu um ganho de fôlego aí, tanto na atividade industrial quanto no setor de serviços. É, ainda em dados econômicos, o CPI chinês subiu 2,1% na comparação anual de maio, repetindo o aumento de 2,1% apurado em abril, ficando praticamente em linha aí com o esperado pelo mercado, né? A inflação lá na China, pelo menos a inflação para o consumidor está controlada, né? Digamos assim, está dentro do previsto pelo mercado. Os dados de exportação que foram uma surpresa no país, né, saltaram 16,9% em relação ao mesmo mês de 2021. Foi a maior taxa de crescimento desde janeiro e mais que o dobro apontado pelo consenso de mercado. Né, esses dados eles já mostram os reflexos do processo de reabertura econômica do país após um intenso lockdown devido à política de zero Covid que a China passou por lá, tá? Os dados de inflação ao produtor ficou em 6,4% no acumulado anual de maio, em linha com as expectativas e apresentando uma forte desaceleração versus os 8% reportado em abril. Né? Essa queda da inflação chinesa ela alimentou as expectativas por novos estímulos econômicos. Tá? E, por fim, o IFIX, né, nosso índice de fundos imobiliários, fechou a semana em queda de 0,59%, impulsionado negativamente pelos segmentos de recebíveis, lajes corporativas e shoppings, né? Basicamente, essa queda ela é um reflexo também da alta da inflação lá nos Estados Unidos, acaba refletindo nos principais mercados, tá? E acabou impactando também o mercado de fundos imobiliários aqui no Brasil. Dando sequência, então, chamar o Leandro agora para comentar um pouquinho de moedas para a gente. Bom dia, Leandro.
Bom dia. Aqui esse slide verde significa vermelho, né? Aqui é tudo ao contrário. Então a gente vê a desvalorização do real perante a todas as moedas e o dólar, o euro e a libra. Isso basicamente pela inflação, né? Que voltou aí com tudo na sexta-feira, né? Com o índice de preços ao consumidor aí com alta de 1% em maio. Estava com a expectativa de 0,7, então subiu bem mais do que o esperado. Isso significa que, né, o Fed talvez tenha que apertar um pouquinho mais os juros. Já tem gente falando 0,75, já tem gente falando de meio, tá uma confusão no mercado, e isso fez com que o dólar subisse no mundo todo e as bolsas azedarem no mundo inteiro, tá? O DXY mostra basicamente isso, né, uma alta de 2%, lembrando que o DXY não é volátil desse jeito, né, mas ele tocando de novo aí os 104 pontos, o que é ruim, né, porque a gente vê essa parte da inflação que no Brasil deu uma arrefecida, o Diego deve falar mais para frente, aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos deu um susto na sexta-feira, tá? E o mercado de cripto, meu Deus do céu, estão digerindo esses dados aí de inflação na sexta-feira e mostra cada vez mais uma correlação mais forte com a Nasdaq, né? E com as bolsas de tecnologia no mundo inteiro. Então, olho nisso, tá? Basicamente, o mercado de cripto, esse final de semana, digeriu todas essas notícias e essa queda fez cair 130 bi de dólares só nesse final de semana de desvalorização. O Bitcoin agora não está a 28 mil pontos, não. Agora na segunda-feira ele está beirando aos 25 mil dólares. Meu Deus do céu. Oportunidade? Não sei. Então fiquem de olho aí para ver o que vai acontecer. Um abraço e até logo. Obrigado, Leandro. Bom, dando sequência, então, chamar o Lipe para comentar um pouquinho das commodities agrícolas. Bom dia, Lipe. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal. Uma semana aí muito importante para as commodities agrícolas. Soja subindo 2,80 no semanal, negociando a 38,48 dólares a saca. Inclusive, na sexta-feira foi um dia de realização de lucros, né? Segundo os traders aí, em função do... Foi emitido o relatório do ISJ. Esse relatório veio um pouco morno, assim, não foi tanto em função dele que trouxe essa volatilidade para as negociações de soja. É importante destacar que esse momento aí ele reflete bastante a força da demanda e essa oferta ajustada lá, principalmente nos Estados Unidos, né? O clima, a finalização do plantio e processo de maturação da safra lá nos Estados Unidos e junto à demanda da China, isso tem sido fatores essenciais aí para a formação de preço. Interessante destacar que o contrato julho chegou a superar os 17 dólares o bushel, 17,80. E o valor mais alto dos últimos 10 anos foi 17,89. Então, soja em patamares bem altos aí em Chicago. E aí, conforme o Leandro mostrou, dólar a 4,99 ou R$ 5, volta a se chamar soja guará, né? Porque a soja volta a negociar perto dos R$ 200 no mercado à vista. Aqui na nossa praça já encontra-se soja 180, R$ 185. Então, atenção aos produtores rurais, momento bastante interessante para olhar para a bolsa e montar alguma posição. Difícil é olhar esse preço a R$ 200 e não tomar nenhuma atitude, né? Seja vendendo físico, montar a posição na bolsa, ou simplesmente montar alguma outra posição na bolsa, né? Então, momento muito importante para o produtor rural. Milho também uma alta de 3,44, negociando a R$ 89 a saca. Essa semana foi uma semana de bastante volatilidade em função do clima. À medida que os produtores brasileiros vão colhendo o milho e a safra vem chegando cheia, os preços vão cedendo um pouco, mas depois rumores do clima, né? A gente está aqui na nossa região mesmo, está bastante frio no dia de hoje, era esperado para esse último final de semana. Vamos ver como vai se comportar a produção. Alguns analistas que acompanham aí as movimentações cambiais também dizem que o milho acabou subindo em função dessa valorização do dólar frente ao real e também dos portos, né, pagando em torno de 96 a R$ 101
a saca do milho tipo exportação para dezembro, né. De acordo com a Agrifato também, a demanda externa para o milho do Brasil, ela mantém a saca firme na faixa dos R$ 86. Boi gordo, uma alta de 1,61 na semana, negociando a R$ 322 arroba do boi. Nos últimos 15 dias, o mercado do boi físico segue sem novas movimentações no estado de São Paulo, que é o estado que dá preço para B3, mas a oferta ela continua dando sinais assim de retração, né? Porque os frigoríficos voltaram a encurtar as escalas de abate. Então, isso pode valorizar o preço, né? Mas enquanto isso, a arroba segue estável na faixa dos 95 no mercado físico. Na B3, o vencimento para junho aí ficou nessa faixa dos R$ 322 arroba. A tendência segue altista, a comercialização externa ela segue muito positiva, né? Dada a demanda da China, mas o mercado interno ainda segue apresentando dificuldades em função dessa alta inflacionária que a gente está vivendo. O café é uma queda de 1,52 na semana, negociando a $285 a saca. O mercado de café ele encerrou as negociações com forte recuo, né, principalmente lá em Nova York, a bolsa que faz a negociação do café. Mais uma semana o mercado apresentou muita volatilidade, cenário que deve permanecer aí no médio prazo, de acordo com os analistas. O preço de café eles caíram na última sexta-feira, e o sentimento do consumidor que provocou uma ampla venda aí nos preços das commodities, né, devido à preocupação com o aumento de risco de uma recessão nos Estados Unidos. O mercado de café também caiu após divulgação dos dados de exportação do Brasil, que a exportação foi maior, né, na última semana. E os analistas destacam também que o cenário continuará sendo de muita instabilidade, principalmente por fatores externos. Dólar valorizado como foi na última sexta-feira. O produtor deve seguir vendo as cotações recuarem, né? Nos fundamentos, com a colheita ainda ganhando corpo no Brasil, manter condição firme aí para os preços, né? Até que isso deve se estender por um bom prazo ainda. Então, café segue negociando nesse patamar de preço de $280 a saca. Beleza. Obrigado, Lípio. Bom, dando sequência então, falando das próximas commodities, vou chamar aqui o Diego para contribuir com a gente. Bom dia, Diego. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos, pessoal. Vamos lá. Começar pelo nosso Brent, né? Nosso petróleo cru aí. Semana iniciou aí com uma alta, né? Uma leve alta do Brent, mas apesar disso, os contratos futuros do petróleo caíram bem aí de quinta para sexta-feira, né? Principalmente na sexta-feira. Fechando a semana em leve queda, né? Diante basicamente de três fatores, né? O avanço do dólar, como até já foi dito pelo Leandro, a inflação consumidor norte-americano, né? Que na verdade acho que a palavra incerteza e inflação é a que mais foi dita hoje, não só hoje, né? Nas últimas semanas a que a gente mais repete todas aqui. Especialistas falam que realmente a incerteza e a questão da inflação aí global, principalmente agora esse dado que saiu na sexta-feira norte-americana mexe com o mercado como um todo, né? E também Xangai e Pequim voltaram ao alerta contra o Covid da quinta-feira, né? O pessoal diz que parte de Xangai foi imposta novas restrições e lockdown, e a cidade anunciou uma rodada de testes massiva para milhões de moradores, né? Então, quando parecia, na semana passada, a gente comentou algumas notícias vindas de lá, que poderíamos ter um certo arrefecimento nessa questão da política de Covid-0, digamos assim, né? E agora já voltou a assustar novamente, né? Então, esses três pilares, dólar em alta, o CPI norte-americano vindo bem acima do esperado, em 1%, e essas novas possíveis restrições aí, e esses testes em massa lá em Xangai, e Pequim voltaram realmente a assustar o mercado como um todo, né? E aí, sexta-feira, caiu fortemente o petróleo, fechando em certa estabilidade, né? Levemente negativa a semana, tá? Indo para o minério de ferro, novamente a China, né? A China continua sendo uma grande fonte de incerteza para o crescimento global, né? Então, o que acontece? Basicamente, nesse caso, o minério de ferro também caiu com essas novas preocupações por lockdown, né? Então, também uma queda de 1,74 na semana, devido a essas incertezas vindas do país oriental. E o ouro, acabou, alguém tem que se beneficiar com essa história toda, né? Então, a alta semanal é basicamente refletindo os dados divulgados de inflação norte-americana, né? Abrindo mais espaço ainda, como os colegas já falaram, para uma possível postura do Fed mais agressiva nos aumentos de juros, né? O Leandro e o Sá falaram que o mercado como um todo, o consenso é uma palavra pesada, mas a maioria imagina que seja uma alta 0,50, né? Mas já tem alguns analistas falando que pode ser que já venha um 0,75 para dar uma resposta imediata.
Então veremos como é que vai ser essa super quarta, né? Já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Sobre as commodities é isso, Gustavo, pode isso, obrigado. Agora, vindo aqui para o nosso local, nosso BRzão, Brasilzão da Massa, né? Ao longo da semana aí, os juros futuros apresentaram movimentos mistos, né? Como mostra o slide. As taxas curtas reduziram, ao passo que os vencimentos mais longos subiram de maneira gradual, né? Parece uma escadinha ali no nosso slide, né? Os principais motores, né, desse movimento aí foram as discussões em torno do pacote de combustíveis, que visa desonerar para controle da inflação, e os dados IPCA de maio, né, que veio realmente abaixo do esperado pelo mercado, até o Leandro comentou há pouco, tá? Ambos levaram a expectativa de inflação de curto prazo para baixo, né? Então, um dado de inflação mais interessante, e essa possível medida aí, exonerar impostos para os combustíveis, claro que se isso passar, vai puxar momentaneamente, né, no curto prazo, para baixo a expectativa de inflação, né? Porém, no entanto, todavia, se isso acontecer, essa desoneração, a carga fiscal pode, resultando dessa aprovação de pacotes, né, leva uma grande preocupação no médio e no longo prazo, né? Então isso fica muito claro, né? Curto prazo, menos inflação e a curva de juros cai um pouquinho, mas no longo prazo a gente sabe que o país, por 6 meses, 1 ano que seja, deixando de arrecadar uma quantia relevante de impostos, é claro que a conta vem uma hora, né? E aí no médio e longo prazo, com certeza a curva estressa, tá? Falando da curva de juro real, né, a qual a gente mede aí pelo título de Tesouro IPCA, apresentou uma forte abertura no vencimento de 2022, refletindo esse cenário que eu acabei de comentar, né? Então, abre por quê? Porque as taxas, né, com a inflação implícita mais curta, as taxas aumentam, né? E no vencimento médio e longo, basicamente houve muito pouca variação, ficando de certo modo estável em relação à semana passada. E para essa semana aí, o destaque internacional certamente será a decisão de juros do Federal Reserve, né, o Banco Central norte-americano. Vai ser o principal evento econômico certamente, né, da semana. E aqui no Brasil, a atenção também voltada para a decisão dos juros, né, do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, na véspera do feriado Corpus Christi. Por isso nós teremos ambos na quarta-feira, a famosa super quarta, né? A maior parte do mercado financeiro também aqui no Brasil espera um aumento de 0,50 pontos percentuais, né? Então meio por cento. Então veremos como é que vai ser, vão sair essas notícias, essas elevações de taxas de juros na quarta-feira, tá bom? Por hora é isso, pessoal.